Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui a programação que a gente fez hoje. Ela falar um pouco sobre cartografia e focar principalmente nas indicações da cartografia. Mas eu vou falar, em geral, um pouco sobre ela, sobre como avaliar, sobre quais parâmetros são importantes de avaliação, tá bom? Vamos lá. A cartografia, ela é um instrumento que ela é utilizado para a gente avaliar a vitalidade fetal. Ela ele é um exame bem negligenciado na obstetrícia, né? São poucas pessoas, poucos obstetras, também pessoal da enfermagem obstétrica, que solicita esse exame. Principalmente depois que a gente banalizou, né, o uso da ultrassom com Doppler, que também vê vitalidade fetal, que a gente viu uma diminuição do pedido de cardiotópico. Só que esse pedido de cardiotópico ele não pode ser negligenciado, porque é um exame que vê naquele momento como é que está o bebê. Ele pode ser usado, né, um exame mais fácil do que a ultrassom com Doppler, para a gente olhar a vitalidade fetal. Então, como vocês estão vendo aí na foto, a cartografia ela é composta por dois transdutores, né? O primeiro transdutor aqui no fundo do útero, ele vai ver como é que está a tonia do útero, né? E o outro, ele vai pegar a frequência cardíaca. Então, vai gerar um traçado. Esse traçado a gente vai analisar já já. E também tem o botãozinho aqui da movimentação fetal, que é um, que é um dos marcadores também que a gente vai avaliar. Então, o que é a cardiotopo? Ele é, como eu falei, um exame que ele é utilizado para avaliação do bem-estar fetal. E é bom lembrar que, como eu falei também, que ele não substitui, o ultrassom com Doppler não substitui a realização da cardiotocografia. Isso a gente vê muito na urgência, né? Quando a gente pede cardiotoco e ultrassom com Doppler. A paciente, às vezes, pelo custo, ela prefere não fazer a cardiotocografia e fazer somente a ultrassom. Só que eles são métodos que eles se complementam. Eles não são métodos de avaliação isoladas, né? Ele é um método de triagem, né? Ele tem uma alta sensibilidade. A gente vai ver já já que as indicações elas vão sempre ser quando o bebê tem algum risco de ter algum evento de hipóxia. Então, ele tem uma alta sensibilidade. E quando tem uma alta sensibilidade, apesar disso, ele tem um alto valor preditivo negativo. Talvez por ter esse alto valor preditivo negativo, que ele seja menos pedido e menos valorizado na obstetrícia do que outros exames, né? Porque o que quer dizer esse valor, esse alto valor preditivo negativo? Ele quer dizer que algumas vezes dá alteração na cartografia que, na verdade, foi algum momento que aconteceu aquilo dali, né? Porque a cartografia a gente vai analisar num período de 20 minutos ou num período estendido de 30, 40 minutos, né? Então pode haver alguma alteração daquele momento que a gente dê um diagnóstico mas que, na verdade, não tenha aquele diagnóstico em si. Foi um momento do bebê ou da mãe, né, que a gente vai ver já já, que foi feita aquela alteração, né? O cardiotocógrafo, ele vai registrar o traçado da frequência cardíaca fetal, ele vai registrar as contrações uterinas e vai registrar a movimentação fetal. Então, o estudo desses três pontos é que vai dar lá mais tarde que a gente vai ver a opinião sobre esse exame. Então, quando é que a gente vai realizar a cartografia? Sempre que houver algum risco de hipóxia fetal, seja ele qual for o risco, tanto materno quanto fetal, né? Sempre que houver esse risco, a gente vai ter que solicitar. Então, tem as indicações maternas e tem as indicações fetais para realizar a cartografia. As principais indicações maternas, né? Isso a gente vai ter que implementar com bastante exatidão lá na nossa urgência, porque na nossa urgência também a gente vê que a gente pede pouca cardiotocografia se a gente for olhar pelas indicações realmente que devem ser seguidas, né? A doença hipertensiva gestacional,
ou crônica, né, a hipertensão crônica, sempre devem ser solicitados. Algumas literaturas falam que pode ser solicitado acima de 26 semanas, outras falam acima de 28 semanas. Depende muito da viabilidade do feto, né? A gente tem que olhar a viabilidade do feto para saber essa indicação. Mas, de uma maneira geral, vou falar globalmente, acima de 26, 27 semanas, talvez seja um ponto já importante de ser solicitado a cartografia. Então, doença hipertensiva gestacional, pode fazer restrição de crescimento, principalmente, é um risco de hipóxia. Então, deve ser realizada cartografia para essas pacientes, certo? A diabetes, seja ela insulino dependente ou controlado por dieta, ou controlado por outras medicações, também tem um risco grande de hipóxia. É importante ser solicitado. Cardiopatias, aí lembra que essas indicações que eu estou falando, primeiramente, são maternas. Cardiopatias maternas, né? Pode causar hipóxia no bebê. Então, tem que ser solicitado. Anemia, seja ela de qual grau for. Pode ser uma anemia moderada, grave ou uma anemia leve. Ela pode causar hipóxia, tanto que um dos parâmetros do exame que é concorrente, vou falar assim, concorrente à cardiotocografia, que é o Doppler, que vai ver a artéria cerebral média, também vê a anemia, né? É um dos parâmetros dele. Então, anemias, de uma maneira geral, devem ser solicitadas cartografia. Só voltando um ponto, tem que lembrar que o custo da cartografia é muito menor do que o custo de um ultrassom com Doppler, né? Então, a gente tem uma arma fácil, uma urgência, muito mais fácil do que a ultrassom, e a gente consegue fazer o diagnóstico tão preciso quanto. E há algumas hemoglobinopatias. Então, a paciente que tem doença de, de hemoglobinas, né? Deve ser solicitado, principalmente as pacientes que têm a doença que de transmissão, né? É importante ser pedido. Pacientes, eu coloquei aí no slide com hipertireoidismo, mas é doenças da tireoide de uma maneira geral. As pacientes que têm hipo ou hipertireoidismo também tendem a fazer hipóxia fetal em algum momento da gestação. Então, é importante também. Doenças vasculares, a gente vê muito lá. Pacientes com lúpus, pacientes com SAF, pacientes com SAF em uso de enoxaparina, por exemplo, a gente vê bastante também tem que ser usado. E nefropatias, esse é um ponto importante. Paciente que tem nefropatia, ela já tende a fazer a doença hipertensiva gestacional por sobrecarga. Então, é importante também ser pedido nesse tipo de paciente também a cardiografia, justamente para analisar a hipóxia fetal, tá bom? Eu falei das indicações maternas, agora falando das indicações fetais. Gestação múltipla. Gestação múltipla, seja ela gemelaridade, trigemelaridade, tem que ser pedido cartografia. É importante que a gente peça até para resguardo nosso, né, que do bem-estar fetal dos dois bebês. Até porque a gente pode ver na cartografia, porque no sonar, na ausculta intermitente, a gente pode pegar o mesmo foco e achar que é de dois bebês. Na cartografia, a gente vai ver que a gente vê uma linha de base para um bebê, uma linha de base para outro bebê. Então, a gente consegue identificar o bem-estar fetal dos dois bebês muito melhor na cartografia. Restrição de crescimento intrauterino, seja ele acompanhado de uma hipertensão crônica, de uma insuficiência placentária, dependente da causa que for, se teve restrição do crescimento uterino, é indicação de fazer cartografia. O trabalho de parto prematuro, isso é importante. A gente vê lá que, de uma maneira geral, seja no plantão, seja pacientes que chegam externas ao plantão, a gente vê que chega em trabalho de parto pré-termo, as pacientes não fazem cartografia, né? E é importante a gente fazer a cartografia para a gente analisar naquele momento e até para preparar o pediatra do que pode estar vindo. Porque a gestação do trabalho de parto pré-termo, ela já tende, né, a ter uma hipóxia, nascimentos com apgar menor, então bebês mais hipoxiados do que bebês a termo. Apresentação pélvica, isso é e também é importante, que também não é feito tanto.
A apresentação pélvica, no trabalho de parto, principalmente, ela é dito são bebês que nascem com ápiga menor, né? Muitas vezes, por isso também, o obstetra tende a não querer fazer o parto normal, não se sente seguro a fazer o parto vaginal, pode ser também por falta de técnica, mas também por saber que o nascimento do parto de apresentação pélvica nascem bebês mais hipoxiados do que na apresentação cefálica. Então, é importante pedir tanto o anteparto como o intraparto na apresentação pélvica. E das indicações fetais, a aloismonização RH. Então, pacientes que já estão sensibilizados ou que não receberam o anti-D anteriormente, ele já tem uma predisposição a fazer anemia fetal. E aí você ganha duas indicações, tanto materna quanto fetal, né? Você ganha a indicação de anemia fetal e ganha a indicação também dos anticorpos circulantes maternos. Então, tem que ser feito sempre quando tem o risco de aloimunização. A, agora falando, eu estava falando anteriormente daquelas pacientes que chegam mais ambulatorialmente ou que chegam no tempo fora do trabalho de parto. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as indicações da cardiotocografia intraparto, né? A paciente que chega em trabalho de parto, não necessariamente ela precisa fazer a cardiotocografia. É importante pensar nisso. Só que a partir do momento que você usa algum método de indução desse parto, seja ele com ocitocina ou com prostaglandina, que é o Prostóxi, a gente tem que fazer a gente tem que indicar a cardiotocografia, porque a partir do momento que a gente usa algum método farmacológico de indução do parto, a gente ou de indução ou de manutenção do parto, do trabalho de parto, a gente começa a ter um risco maior de hipóxia do que o trabalho de parto que evolui naturalmente. As contrações não são as mesmas, o ritmo de contração não é o mesmo, tanto que a contração do misoprostol é diferente da contração espontânea, então causa um maior risco de hipóxia no bebê. Então é importante. Usou citocina, usou misoprostol, tem que ser feito cartografia, tá? Em trabalho de parto prolongado, aqueles trabalhos de partos que duram mais do que 12 horas, algumas literaturas falam mais do que 14 horas, também tem que ser indicado cartografia. Os trabalhos de parto que são prolongados, ele já, por si só, já há um risco maior de desenvolvimento de hipóxia no nascimento, né? O APGA já tende a ser menor no trabalho de parto prolongado, principalmente aquele trabalho de parto expulsivo prolongado. Então, é uma indicação formal de cartografia. Inclusive, algumas literaturas falam que esse trabalho de parto prolongado, você pode fazer uma cartografia contínua até o nascimento do bebê. Isso é importante porque você vai pegando, já já a gente vai falar das alterações, aí você vai pegando as desacelerações e as acelerações e vai julgando quando é que aquilo está acontecendo, se é patológico, se não é patológico. Isso é muito importante. Quando a gente pede analgesia regional, né, a analgesia de parto, tem que fazer cardiotoque. Isso é um dos parâmetros que a gente vê lá que não é feito, né? Tem que fazer cardiografia. Fez analgesia, na verdade, a gente não deveria fazer ausculto intermitente. A gente deveria pedir cardiografia, porque depois que faz a analgesia, as contrações tendem a mudar de padrão. Então, a contração mudou de padrão, você também, na maioria das vezes, faz a analgesia de parto, você faz o uso da ocitocina ao mesmo tempo. Então, quando você já faz o uso da ocitocina, já muda o padrão de contração, é importante você olhar olhar na cardiotocografia, porque a contração, inclusive, vai ser o primeiro fator que vai ser analisado na cardiotocografia, tá? A presença de líquido meconial, seja ele fluido, seja ele uma cruz, duas cruzes, como você classifica, três, quatro, é importante ser avaliado, porque ali a gente vai ver se tem o risco, se a gente fica mais seguro, o obstetra fica mais seguro de saber se aquilo dali está gerando uma hipóxia para o bebê ou não. Porque a gente já sabe que o líquido meconiano não necessariamente é o sofrimento fetal, né? Não necessariamente. Ele pode ser um risco fetal. Só que com a cartografia você tem a certeza
de que se aquele líquido meconial está causando a hipóxia naquele momento no bebê ou não está. E aí a gente evita que bebês venham a nascer com apgas menores, tá? Tá lá no trabalho de parto, você fez a ausculta, viu que a frequência cardíaca fetal tem alguma alteração, fez uma bradicardia, depois retornou à sua linha de base, fez um ataque cardíaco transitório, retornou. Então, tem que ser feito um cardiotoque para você analisar essas acelerações e essas desacelerações no trabalho de parto para tentar entender se essa, por exemplo, se essa taquicardia é sustentada, se essa desaceleração ela é variável, se ela não é variável. Então, importante fazer isso para você ter certeza do que está acontecendo. Outro ponto importante na cardiotocografia interparto, sangramento genital no segundo trimestre. De uma maneira geral, os protocolos mandam que sangrou no segundo trimestre, tem que ser feito cardiotocografia. E que essa cardiotocografia com sangramento genital no segundo trimestre, ela não vai substituir a ultrassom, elas vão se complementar. Eu sempre vou falar isso. A cardiotocografia, ela é complementar à ultrassom. Uma não substitui a outra, eles são métodos complementares. Então, faz a cardiotocografia para saber se naquele momento, até porque vai ser mais rápido você ter esse discernimento, se naquele momento tem um risco do bebê de hipóxia. Vou dar um exemplo. Um bebê que chega lá com 35, 36 semanas e aí está com sangramento. Você faz a cardiografia e vê que está muito, tem desacelerações da linha de base, tem bradicardia, você já dá um diagnóstico melhor. Porque muitas vezes, como está escrito, a ausculta da frequência cardíaca fetal intermitente, ela te engana, tá? Atividade uterina normal, ou seja, aquela hipersistolia, aquela taxistolia, é uma indicação. Você vê que normalmente o trabalho de parto, ele em 10 minutos a paciente tem 3, 4, até 5 contrações, ali 5 contrações você já tem que ficar com o pé atrás no trabalho de parto. Aquelas contrações têm um tempo que elas têm que durar. Contrações muito longas causam hipóxia no bebê. Muita contração também causa hipóxia no bebê. Então, viu que a intensidade, a duração da atividade uterina está normal, é um útero talvez que não relaxa no trabalho de parto, é importante que seja feita a cardiografia para você analisar essa contração. Se tem alguma alteração nessa contração que aparece bem direitinho na cardiografia. Cesariana prévia. É importante, né? A paciente já tem uma cicatriz de cesariana, né? A gente analisando, a gente sabe que o fluxo não vai ser igual, né? Há um corte naquilo ali, há uma fibrose. Então, há um risco de hipóxia para o bebê. No intraparto, né? Tem que lembrar que essa cartografia que a gente está fazendo agora, ela é intraparto. Então, aquele movimento todo do trabalho de parto com a cesariana prévia pode causar hipóxia fetal, tá bom? Então, qual é o paciente que realmente se beneficia em fazer a cartografia? É uma paciente que ela é o baixo risco ou somente o alto risco que se beneficia, né? O que a gente vê é que depende muito de quando a paciente está ou não em trabalho de parto e depende das circunstâncias que a paciente está. O grande problema da cardiotópica, como eu falei lá no comecinho da apresentação, é que ela tem um alto valor preditivo negativo. Então, se a gente pega uma paciente de baixo risco e faz uma cartografia e dá alguma alteração, na verdade, a gente não deveria dar o diagnóstico daquela alteração naquele momento. Deveria fazer algumas medidas como hidratação, oxigênio, para fazer uma nova cartografia, para reavaliar, para ver o que está acontecendo de verdade. Alguns estudos falam que 90%, isso é um número alto, 90% das alterações na cardiotóxica da paciente de baixo risco, elas são apenas naquele momento. Se você reavaliar ela em outro momento, aquela alteração vai retornar ao normal. Então, pode ser que haja um índice muito grande de indicações de cesariana por conta, no baixo risco, por conta disso. Então, no alto risco, a paciente é que mais se beneficia, como a gente viu lá. Então, baixo risco também se beneficia porque você vai ver o bem-estar fetal, mas no alto risco, por conta das doenças hipertensivas,
diabéticas, como a gente viu, hipertireoidismo, são as pacientes que realmente vai dar aquela alteração e que a gente vai precisar tomar a conduta naquele momento, tá? Então, as duas pacientes se beneficiam, só tomar cuidado que as pacientes de baixo risco, talvez a gente como obstetra indique muita cesariana, no caso que a paciente poderia parir normal, né? E hoje a gente sabe, cada vez mais as pacientes estão querendo parir vaginal do que normal, ou do que cesariana, desculpa. Então, essas são mais ou menos as indicações e os benefícios. Vou falar um pouquinho agora sobre como é que a gente vai, como é que a gente, o olhar, né, de quem vai avaliar a cartografia. E aí tem um mnemônicozinho que a gente vai seguir, que é Dr. Conivado. Então, o primeiro, o DR, a gente vai definir os riscos, que foi o que a gente fez agora no começo. A gente definiu qual paciente que precisa fazer, com as indicações maternas e as indicações fetais. Então, definimos os riscos. A paciente precisa fazer. Então, a gente vai começar analisando a contração uterina, o nível da linha de base, a variabilidade do bebê, as acelerações, as desacelerações, e com isso a gente vai dar uma opinião sobre essa cartografia. Então, aqui é uma cartografia, só para a gente entender e depois a gente vai vendo as alterações dela, né? Em geral, essa cartografia, ela corre a 1 cm por minuto. Então, isso vai dar, cada quadradinho desse corresponde a 10 batimentos por minuto na vertical. É importante saber porque a gente vai ter que contar isso já já. Então, a frequência cardíaca fetal fica nessa parte de cima, e a gente vai analisar já já a subida, a descida, o padrão que ela segue. Tem algumas cartografias que dão a linha da frequência cardíaca materna para a gente não, não perder a diferença entre a frequência fetal e a frequência materna, porque isso é muito comum acontecer, muito mais comum acontecer também na ausculta intermitente, né? Por isso que algumas vezes, quando a gente faz a ausculta, a gente palpa o pulso, para saber se não está fazendo a mesma frequência. E aqui embaixo, a gente vai olhar e analisar as contrações uterinas durante esse tempo. E esses pontinhos aqui, que vão aparecendo, são os pontinhos de movimentação fetal. Temos que analisar tudo em conjunto, mas eu vou começar a falar um pouquinho mais de cada coisinha separada, para depois a gente juntar tudo e tirar uma conclusão. Então, contração. A gente vai ter que analisar aquele monitoração daquela parte de baixo. Vamos palpar o útero dessa mulher. Vamos entender que a nossa mão é importante. Vamos palpar. Vamos saber se tem contração anormal ou se não tem contração normal. Aquele transdutorzinho externo é um monitor de, como eu falei lá no início, aquela fotozinha, é um monitor de pressão intrauterina. E a gente vai avaliar o padrão e a intensidade dessa contração. Sendo que se você indicou a cardiografia por alteração da contração, você já entendeu que pela sua mão, pela palpação, você vê que não estava adequado. Agora você vai ter a certeza se estava adequado ou se não estava adequado. E a hipersistolia, eu vou mostrar na foto, ela é dita como 6 ou mais contrações em 10 minutos. Então, nessa foto dessa cardiotocografia aqui, mostra bem. É uma paciente que está em trabalho de parto, ela tem várias contrações, ó. Nesse período aqui de 10 minutos, que deve ter 20 minutos, ela teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 contrações. É contração que só pega. E você vê que ela faz uma contração forte, ó. Faz picos e nadir, picos e nadir, picos e nadir. Então, isso é uma contração. Pegou no período de 10 minutos, teve mais do que cinco contrações, já a partir de 6 é dito como uma hipersistolia. Hipersistolia é bastante ruim. Hipersistolia causa hipóxia fetal, né? Pense que o útero está contraindo, 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 contraindo. Esse útero que contrai tanto, ele também não joga tanta oxigenação para a placenta para jogar para o bebê do que aquele útero que contrai uma vez, dá uma relaxada. Contrai uma vez e dá uma relaxada. Outro grande perigo da hipercontratabilidade uterina é fazer hemorragia pós-parto. Aquelas pacientes que têm muita contração, muita intensidade da contração, tende a aquele ficar com aquele útero bem molengozinho no pós-parto, que a gente tem que tomar cuidado,
porque hemorragia pós-parto é uma das principais causas de mortalidade materna, né? Apesar de que na nossa maternidade a gente tem cada vez menos casos de hemorragia pós-parto por conta dos nossos protocolos, né? Até por conta de novas medicações que a gente está colocando no protocolo. Então, analisou a contração. Agora a gente vai analisar o nível da linha de base, né? O nível da linha de base, a gente vai ter que pegar uma média da frequência cardíaca dos 10 minutos, né? E vai ter que excluir variações maior do que 25. Por isso que eu falei naquela primeira cartografia que a gente vai ter que contar os quadradinhos. A linha de base normal, ela vai de 110 a 160. A bradicardia, apesar da gente pensar que é 120, mas formalmente ela é abaixo de 110 e a taquicardia acima de 160. Então aqui essa foto mostra bem, né? Como é que a gente vai fazer para a gente saber a linha de base? A linha de base é a média, aqui, como eu estou passando, tá vendo? Ele tem as suas acelerações, tem as suas umas desacelerações, mas a linha de base é a média do traçado da cardiotópica. Então, teve a linha média de base, nesse caso aqui 120, tem que olhar nesse parâmetro aqui, né? A cada dois quadradinhos corresponde a um minuto, então conta os 10 minutos, por isso que vai ter que contar quadradinho, tanto na horizontal como na vertical. Então, passa a linha de base e essa linha de base é que vai lhe dar as alterações de aceleração ou desaceleração. É uma da primeira coisa. Olhou a primeira coisa, olha a contração. Depois, outra coisa, olha a linha de base e conta essa linha de base para você saber a linha de base, para você saber quanto está acelerando, quanto está desacelerando. Porque a gente vai ter que analisar isso já já. Essa foto dessa cartografia mostra uma bradicardia, né? Você vê aqui que ela vem numa linha de base aqui, ó, onde eu estou passando o mouse mais ou menos. Tem algumas desacelerações, mas a linha de base vinha aqui mais ou menos em 110. Tá vendo? Até deixei marcadinho em amarelo. E ela dá uma caída. Então, se ela cai num período de 10 minutos, se você contar aqui, é dito como uma bradicardia. Nesse caso, uma bradicardia bem chata. Foi lá para 50 batimentos. Então, ficou muito aqui essa cartografia. E sem contração nesse período. Então, não tem alguma coisa que justifique essa bradicardia. Então, esse bebê aqui, ele está em sofrimento. Por isso é importante a cartografia. Então, a gente viu contração, viu o nível da linha de base, agora a gente vai olhar a variabilidade. A variabilidade é a flutuação da frequência cardíaca na linha de base. Por isso que, primeiramente, eu expliquei o nível da linha de base para agora falar da variabilidade, né? Então, por isso que a gente vai ter que, primeiramente, traçar a linha de base para a gente saber quanto sobe, quanto desce, quanto sobe, quanto desce. É a amplitude entre o pico e o nadir da frequência cardíaca. E essa variabilidade é importante porque ela é regulada pelo sistema nervoso autônomo. Então, você vai pegar alterações de hipóxia do bebê, porque aquilo dali vem do sistema nervoso que ele não depende de outros fatores, né? Depende do bem-estar dele. Então, a variabilidade normal ou moderada, como a gente coloca nos laudos, ela vai de 6 a 25 batimentos. Então, menor do que 6 ou 5 é uma variabilidade mínima, né? Lembrando que é daqueles quadradinhos que a gente falou. A variabilidade ausente, que a gente chama daquela cardiotópica comprimida, que é só um tracinho passando, indetectável, é uma variabilidade ausente. Agora, maior do que 25 batimentos por minuto do bebê é uma variabilidade que está aumentada. Também não é bom ter muita variabilidade. Aqui nessa cartografia, estou mostrando uma paciente que tem um feto, né, que tem uma variabilidade reduzida. Vamos analisar aqui direitinho, ó. A gente vê que a linha de base dele está em 140, mais ou menos, né? Que a gente passa aqui o traçadozinho mais ou menos na média da frequência cardíaca. E você vê que em momento algum ele sobe apenas um quadradinho, né? Nessa frequência cardíaca aqui. Então, se só sobe um quadradinho, ele sobe no máximo aqui 5 batimentos por minuto, o que é uma variabilidade reduzida, como a gente acabou de ver aqui no conceito de variabilidade. E essa cartografia aqui, ela é bastante importante. Ela é uma das cartografias que a gente tem que ter em mente ela, porque ela vai classificar a cartografia como uma categoria 3 que já já eu vou falar, né?
Essa cartografia, ela é dita como um padrão sinusal, né? Você vê que ela tem um ritmo ondulatório da frequência cardíaca, das acelerações. Esse, pa- Tá vendo, né? Não esse vou. padrão sinusal, ele indica que o bebê ele está sofrendo, né? A variabilidade vai no máximo 5 batimentos e ele mantém isso na cartografia toda. Então, esse padrão sinusal aqui, todos os estudos mostram que 60% de mortalidade se você continuar o trabalho de parto ou se você não interromper aqui nesse momento, não fizer alguma medida salvadora, não fizer o parto. Então, esse padrão sinusal aqui tem que estar gravado na cabeça de todo mundo, porque 60% dos bebês com esse padrão vão a óbito, tá? Importantíssimo ele, por isso até que eu deixei essa foto separada. Falando agora das acelerações, né? Vimos nível da linha, contrações, nível da linha de base, variabilidade. Agora a gente vai ver acelerações. As acelerações a gente tem que dividir o bebê em dois tempos. Bebês que têm menos de 32 semanas e bebês que têm mais de 32 semanas. Bebês que têm mais de 32 semanas, o conceito é que o aumento da frequência cardíaca em 15 batimentos por minuto, ou seja, 3 quadradinhos daquele, por mais de 15 segundos, mas menos de 2 minutos. Eu vou colocar isso já já numa foto, vai ficar mais claro. E quando tem menos do que 32 semanas, é o aumento da frequência cardíaca por mais de 10 segundos e menos de 10 minutos, né? A presença de aceleração ela é muito importante. Não ter aceleração é ruim. Não ter aceleração mostra que o feto não está reativo. Então, a gente vai ter que dividir aqui o estudo da aceleração entre fetos reativos e fetos não reativos. Fetos não reativos são fetos que estão sofrendo. Fetos reativos são fetos que prediz o bem-estar daquele bebê, certo? A ausência de aceleração, eu coloquei até aí, é um alto índice de falso positivo em gestações de baixo risco. Como eu já frisei, em gestações de baixo risco, o valor preditivo negativo da cardiotocografia aumenta muito. Então, viu que não tem aceleração no, no, numa gestação de baixo risco, o melhor a ser feito não é dizer que aquele bebê está sofrendo naquele momento. O melhor é você pedir uma avaliação adicional, provavelmente preferencialmente com a ultrassom com Doppler, nessas pacientes de baixo risco. Porque nas pacientes de alto risco, você já definiu que ela tem um risco. Então, ela já lhe disse que tem um risco e você olhou mais um risco. Então, tem aquela alteração. Como eu falei, as acelerações, a presença dela é um feto reativo. A ausência dela é um feto não reativo. Feto reativo é um feto que tem bem-estar fetal. Aqui, para a gente ver das acelerações, né? Aqui a gente vai ter que contar os quadradinhos. Ó, nessa aceleração aqui que eu marquei. Aqui nessa daqui, ele diz, cada quadradinho corresponde a 10 batimentos e 30 segundos um na horizontal e outro na vertical. Então, até que a gente pode contar de 120 a 150, né? Fazer essa contagem desses quadradinhos. Porque tem algumas cardiotópicos que realmente no laudo, essa configuração aqui desses quadradinhos estão alterados. Então, você vê aqui, ó, uma aceleração que conta um, dois, três quadradinhos. Então, ela foi de 120 até mais do que aqui, 160, né? Uma aceleração de 40 batimentos em 60 segundos, porque você vai ter que contar aqui, ó, tanto na vertical como na horizontal. Então, é uma aceleração transitória, é uma aceleração que ela é boa, né? A gente tem que esperar um feto que acelere. E aqui é onde mais se tem dúvidas, né? Que são as desacelerações, que a gente chama das DIPs, né? É aqui que causa mais confusão em todo mundo. Eu tentei separar elas para a gente conseguir entender realmente quando acontece, o porquê acontece e o que deve ser feito quando elas acontecem, né? O conceito de desacelerações são as quedas periódicas da frequência cardíaca em mais de 15 batimentos por minuto por mais de 15 segundos. Vai ter que analisar o tempo e vai ter que analisar a queda daquela frequência cardíaca. E a queda e a desaceleração ela é dita como a queda da frequência cardíaca por mais de 10 minutos, considerando sempre a linha de base. E aí ela vai ser classificada em precoce, tardias ou variáveis. Eu vou mostrar nas fotos e o porquê que elas acontecem para ficar claro.
Nas precoces, o que é que acontece nas desacelerações precoces? A contração uterina joga o bebê para baixo, né? Faz aquele joga o bebê para baixo, tem uma compressão do polo cefálico na pelve da mãe, aumenta a pressão na cabecinha do bebê, ele tem uma resposta vagal e faz uma desaceleração. Então, viu isso daqui? Olha para a cardiotoco agora. Ó, tem a contração. Primeiro tem que olhar aqui embaixo. Tem uma contração e depois que tem a contração, você vê que pense no bebê descendo. Tem a contração, bate a cabecinha do bebê na pelve da mãe e aqui tem uma queda gradual coincidente com a contração. Tem que ser naquele mesmo momento, porque você tem que julgar as duas coisas, né? É uma resposta do feto à contração. Então, tem a contração e tem uma queda gradual e depois ele retoma, certo? Olhando aqui de novo, tem uma contração, ele cai, mas ele retorna, certo? Após a contração. Então, a contração por desaceleração precoce é uma, contra... é uma queda, é uma desaceleração por compressão do polo cefálico. É a contração é essa desaceleração que você já espera que aconteça. Então, aqui você pode prosseguir o seu trabalho de parto. Na contração tardia, vamos pensar. Faz uma contração, há uma diminuição da circulação útero-placentária, o feto começa a utilizar a oxigenação do espaço interviloso, e aí há uma hipóxia fetal que vai desacelerar depois. Olhou isso, agora olha a cardiotópica. Veja como mudou. Lá, as contrações coincidiam, na precoce, coincidiam com a desaceleração. Agora não mais. Aqui a contração, ela vem, a desaceleração, ela vem depois da contração, como se o feto ele sofresse após a contração, sofresse por falta de oxigenação dele, né? A contração, a queda gradual depois dela. Isso daqui já não é bom. Isso daqui mostra que o bebê está faltando oxigênio no bebê. Tem a contração, tem a queda depois da contração. É uma desaceleração tardia, né? Que já mostra que está faltando oxigênio. Isso aqui é hipóxia. Lá naquela desaceleração precoce é compressão. Aqui é hipóxia. Importante frisar isso. Na desaceleração variável, aqui é que é o pior, a pior desaceleração de todas, porque é por compressão funicular, é por compressão do cordão. Então, tem aquela hipóxia fetal temporária e tem aquelas desacelerações variáveis. Olhou esse fluxozinho, olha a cardiotópica. Então, é uma desaceleração que é uma queda bem grande, que é como se interrompesse o fluxo de oxigenação daquele bebê, naquele momento. E você vê que não está correlacionado com contração, né? Tem que sempre pensar. Olhou para a cardiotópica e você vai analisar, olha primeiro contração, depois olha lá em cima. Viu que não tem relação dessa desaceleração com a contração, e aqui é uma queda abrupta, uma queda muito grande, é uma desaceleração variável. Aqui tem sofrimento fetal. Então, nesse momento aqui, tem que ser feita alguma medida, é uma prova, como eu coloquei aqui, é por compressão funicular, então não está chegando oxigenação nesse momento aqui no bebê. Por exemplo, bebês que têm pouco líquido na barriga, que tem oligoâmino ou anidrâmino, ele faz compressão funicular, né? O bebezinho pode, com seu cotovelozinho, comprimir e fazer essa desaceleração. Isso é importantíssimo. Então, a gente viu algumas alterações e aqui tem uma cardiotocografia que a gente vai ver que essa cardiotografia está excelente, né? Ela tem as acelerações transitórias, a linha de base dela está uma linha de base normal, está uma linha de mais ou menos 120. A variabilidade está moderada, vai de 5 a 25 batimentos. A gente vê que as contrações, ela teve uma contração, duas contrações, que não teve desaceleração com as contrações. Então, essa cardiotoco, se quer gravar uma cardiotoco boa, essa cardiotoco aqui é uma cardiotocografia que a gente vai começar a analisar já já, que é uma cardiotocografia categoria 1, que é agora que a gente vai ver. Aqui a gente vai ver que tem algumas maneiras de classificar essa cardiotocografia. A gente pode classificar de acordo com a FIGO, a gente pode classificar de acordo com a COG. Então, eu vou falar das duas maneiras, até porque as duas maneiras elas coincidem, mas eu acho
a primeira a categoria um 2 ou 3 ou falar normal, suspeita ou patológica, essa classificação de categoria um 2 ou 3 ela é mais completa, né? Se a gente entender essas categorias, a gente consegue entender o que está acontecendo. Então, quando uma cartografia ela é categoria um, ela tem que incluir essas variáveis. A linha de base tem que estar entre 110 e 160, aquela variabilidade moderada, sem desacelerações tardias ou variáveis, como eu mostrei lá em cima. Esse tipo de desaceleração é causa de hipóxia e com ou sem desacelerações precoces, porque as desacelerações precoces, como eu já expliquei, ela é por compressão da cabeça do bebê. Então, quando a contração passar, o bebê volta para o normal porque foi compressão do polo cefálico. Então, muito bom. A categoria 2 ela é a categoria que é uma suspeita. Você não pode dizer que aquele dali tem o sofrimento fetal, mas é uma suspeita de que há hipóxia. Então, eu vou pular essa categoria 2 e vou para a categoria 3. Depois eu volto para 2. A categoria 3 é aquela que tem variabilidade ausente e às vezes a tela tem a variabilidade ausente e ainda desacelera. Então, isso é muito ruim. Então, não tem variabilidade, presença de bradicardia ou taquicardia também é ruim. Só que taquicardia a gente vai ver que está lá na categoria 2 porque pode ser por falta de oxigenação. A gente fazendo uma medida com oxigênio, a gente consegue fazer isso. Padrão sinusal, como eu falei para vocês. Padrão sinusal é um padrão que causa 60% de mortalidade do fetal, então é importante. Então, linha de base abaixo de 100, variabilidade reduzida, aquele padrão sinusal, as desacelerações tardias recorrentes, as desacelerações prolongadas por mais de 30 minutos, é, ou com 20 minutos de variabilidade reduzida, a gente já tem que considerar categoria 3, né? Tem uma alta probabilidade de hipóxia, aquilo ali já tem acidose no bebê. E uma desaceleração muito prolongada. Faz uma desaceleração que dura 5 minutos. Aquilo dali está ruim. Você já tem uma alta probabilidade de hipóxia. Então, esses parâmetros que eu falei agora, eles são parâmetros de categoria 3. Tem que ser feito medida salvadora, o bebê tem que nascer. Ele está sofrendo na barriga da mãe. E retornando para a categoria 2 é a categoria que você tem uma suspeita, mas não tem a certeza de que aquele bebê está com hipóxia ou está com acidose. Então, você vai fazer algumas medidas, como oxigênio, como hidratação, como decúbito lateral esquerdo, e vai repetir essa cardiotocografia, para você saber se aquela sua suspeita da primeira cardiotocografia é válida ou não é válida. Então, lá nos pontinhos da categoria 2, uma bradicardia sem variabilidade. Então, tem uma bradicardia que ela sustenta. Não vamos indicar primeiramente, agora não pode ser abaixo de 100, né? Uma bradicardia, então a gente bota no lado do lateral esquerdo, oxigênio, hidratação e vamos reavaliar depois. Faz uma nova cartografia. A variabilidade mínima ou uma variabilidade muito grande, né? Maior do que 25 batimentos, também vai para a categoria 2. Ausência de aceleração após estímulo fetal, ao estímulo sonoro, seja qual for o estímulo. Se não tem aceleração após aquele estímulo, não é para você dizer que o feto ele tá com acidose ou está com hipóxia. Faz as medidas salvadoras, deixa a mãe comer, ou a glicose na venosa, ela não é, a gente faz, eu sei disso, mas ela não é melhor dar comida para a mãe do que dar a glicose, certo? Então, vê isso da aceleração fetal, desacelerações variáveis recorrentes, né, com variabilidade mínima, desacelerações prolongadas, desacelerações tardias recorrentes, desacelerações variáveis com retorno lento à linha de base, tem que ser um retorno que a gente fala um retorno em V. Se for um retorno lento, que ele chama de overshoot. Então, um retorno lento à linha de base também é uma categoria suspeita. Uma categoria um é uma categoria que a gente vai falar que é um traçado normal, que a gente fala também popularmente que é uma categoria, que é uma cartografia tranquilizadora. Categoria 2 é uma categoria que é uma suspeita. Esses pontos todos que eu acabei de citar é melhor.
a mãe se alimentar, oxigênio, hidratação, decúbito lateral esquerdo, e aí você faz uma nova reavaliação depois disso. E aí você toma a conclusão, se ela está na categoria um ou 2 ou 3, né? A categoria 2 ela é bem chata porque ela não lhe diz realmente o que é que está acontecendo, tá? É, E a categoria 3 é uma categoria que você tem que corrigir, você tem que fazer aquele bebê sair daquele quadro de hipóxia, porque nesses quadros da categoria 3 você tem certeza que esse bebê está com hipóxia. Tá bom? Então, essas foram as referências que eu peguei da aula de hoje. Estou à disposição para qualquer dúvida.